Quero trazer a minha saudação aos meus queridos e amados irmãos. Neste momento queríamos deixar para os irmãos mais um vídeo lá no nosso canal Missionário Missão e Ação, que queremos deixar uma palavra de Deus para o vosso coração, que está escrito lá no livro de segundo Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o versículo que eu quero deixar neste momento para os meus queridos e amados irmãos, para os amigos que vão nos assistir lá no nosso canal missionário. Se inscreva no nosso canal, deixe seu link, deixe seu like lá e compartilhe os nossos vídeos, o nosso trabalho das mensagens da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos fala, lá no segundo Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, aonde Deus decreta o seu mandamento. O maior mandamento de Deus é o amor. Então Deus decretou esse mandamento, o seu maior mandamento da palavra dele é o amor, porque Deus nos prova e Deus nos mostra quanto ele nos amou e quanto ele nos ama. O quanto Deus ama o pecador, o quanto Deus ama aquela pessoa que quando eu e você achamos que a pessoa não tem mais solução, que a pessoa não tem mais jeito, que a pessoa não tem mais o que fazer por ela. Quando o ser humano condena a pessoa, ali Deus entra com o seu decreto de amor para libertar, para transformar, para salvar e para dar vida eterna àquele que crê. Por mais pecador que a pessoa seja, por mais errado que o ser humano esteja, mas se ele crê em Jesus, se ele crer no Evangelho, se ele crer na palavra de Deus, se ele aceitar Jesus como Salvador, ele tem o direito da vida eterna, sim, porque é Deus que nos prova esta salvação, é Deus que nos prova esse direito que todo ser humano tem, esta oportunidade de receber esse perdão, de receber a salvação, de receber a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o ser humano condena alguém, quando o homem condena alguém, que pela sua vontade, pelo seu parecer, pelo seu julgamento, pela sua ação, essa pessoa vai perecer. Mas Deus amou ele de tal maneira, assim como Deus amou eu e você de tal maneira, porque um dia, antes de eu e antes de você conhecer Jesus, nós estávamos sentenciados à perdição eterna, à condenação eterna. Mas Deus nos amou, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dia eu tive esta oportunidade, um dia você teve esta oportunidade de conhecer Jesus, de acreditar em Jesus, de crer em Jesus. Então agora, meus irmãos queridos e amados, chegou o momento de eu e você, aleluia, compartilharmos esta oportunidade que Deus me deu e que Deus te deu, de nós pregar o Evangelho, de nós falar de Jesus, de nós falar da salvação para aquelas pessoas que eu e que você, que a humanidade acha que está perdido, que não tem mais uma solução, mas tem o decreto de Deus ainda está de pé, que Ele amou este mundo de tal maneira. Deus amou eu e você, meu amado, que não tem expressão, não tem como explicar o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Assim Deus amou essas pessoas que hoje estão caminhando de passos largos o caminho da perdição sem conhecer a verdade. Mas eu e você, que fomos amados por Deus, e Deus decretou amar essas pessoas, eles estão em pecado, mas Deus prometeu amar eles de tal maneira, que Deus ainda está de pé, ainda está valendo esse decreto de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado, assim como eu, assim como você estava condenado à perdição, à condenação eterna, essas pessoas estão da mesma forma, mas alguém um dia falou para mim, falou para você, que Jesus nos perdoava, que Jesus nos amava, que Jesus tinha o céu para mim e para você, que Deus tinha nos amado de tal maneira. Nós temos esta obrigação de levar esta mensagem para as pessoas. Então, fale de Jesus, pregue o Evangelho, defenda a bandeira do Evangelho, defenda a bandeira da salvação, e não defenda a bandeira de pessoas corruptas, de um país que está sentenciado à corrupção. Mas vamos defender, nós como cristão verdadeiro, nós como salvo, nós como pregador do Evangelho, vamos defender a bandeira do Evangelho e da salvação. Vamos falar para as pessoas que eles ainda, se eles querem Jesus, eles herdarão a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar pregando a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, pregando o decreto de Deus, que é o amor e a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.